Agradecemos ao nosso conselheiro e, em função do nosso horário, nós vamos direto aqui a uma série de perguntas. Antes, eu só registro que entre ontem e hoje nós já tivemos 1.236 acessos na internet e nós estamos monitorando a qualidade de imagem e de som e está muito boa a qualidade de imagem e de som, então temos inúmeros profissionais participando, assistindo ao nosso congresso. Nós temos uma série de perguntas aqui para o Robson, para o Soares e para o Clemente. Eu vou inicialmente fazer em bloco aqui para o Clemente, daí para ele fazer as observações. Inicialmente a pergunta da nossa conselheira Filomena. O fato do empresário brasileiro achar que é muito caro investir no Brasil devido aos altos impostos, o que você acha que isso impede o desenvolvimento sustentável? Pergunta do nosso conselheiro César Benoliel. Em primeiro lugar, quero parabenizar a comissão organizadora do 8º CEP, na pessoa do presidente do CREA Paraná, engenheiro Joel Krieger, e pedir ao Fanini e ao Ulisses que continuem dando condições de trabalho ao Clemente. Excelente palestra. A pergunta é a seguinte: temos 3 níveis de classe, a trabalhadora, a média e a elite. Os grandes jornais televisivos entram na sua sala de estar, sentam ao seu lado e vinculam, via de regra, notícias que denigrem a imagem do país na direção de atingir o atual governo. Em alguns momentos chega a ser patético, pois se obrigam a veicular matéria positiva que desmonta a matéria deletéria produzida contra as ações do governo. Para alcançarmos o seu objetivo, a classe média tem de estar envolvida, mas o que percebo é que essa classe ou está imunizada ou, pior, contaminada. O que podemos fazer para mudar este quadro? Pergunta do Fanini. O setor industrial é o responsável pela geração de emprego e renda de qualidade em uma economia moderna, porque apesar de tantos incentivos históricos, o setor industrial brasileiro não consegue se firmar como um ator importante na produção industrial mundial, permanecendo como demandante de proteção governamental. Pergunta do Fanini também para o Clemente. A formação do capital produtivo é uma atividade ligada fundamentalmente às engenharias, de onde vem a dificuldade de reconhecer que as instituições de engenharia, que foram praticamente dizimadas a partir dos anos 80, precisam ser reconstruídas, principalmente através da valorização dos profissionais de engenharia. Pergunta do Patrício, do Senge Paraná. Excelente sua apresentação, parabéns. Diz o ditado popular que para entender o presente e planejar o futuro é preciso conhecer o passado. O senhor recomenda que os cursos de engenharia deem mais importância no conhecimento da história da engenharia para que os futuros profissionais tenham consciência dos grandes desafios que os nossos antepassados tiveram que recuperar para chegarmos no estágio atual de desenvolvimento e como nós podemos contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. Enfim, uma sociedade feliz e, quem sabe, mudar o PIB para CFN, Coeficiente de Felicidade da Nação. Palestra do Paulo, geógrafo da Unicentro. Concordo que devemos rearticular o nosso aparato industrial, inclusive no campo, mas como ficam as alternativas dos agricultores familiares, os faxinalenses e similares, que também auxiliaram e auxiliarão o Brasil em qualquer crise, inclusive como já se comprova. Então, são as perguntas ao nosso palestrante, o Clemente. Fiz em bloco que o palestrante tem um problema de horário de voo, então para que ele possa fazer já todas as suas considerações. Vou responder aqui sentado mesmo, que organiza melhor.
Bom, obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar organizar as respostas aqui de forma a tentar tratar dessas questões. Iniciando pela questão da indústria, acho que nós temos algumas questões importantes a serem consideradas. E aí eu acho que nós, movimento sindical, nós, organizações profissionais, também temos uma tarefa a cumprir. Quando eu tentei falar, destacando que o desenvolvimento, em grande medida, é uma construção política, eu quero destacar a dimensão de que, quando eu estou trazendo o desenvolvimento como uma dimensão política, eu quero trazer a compreensão de que a construção das escolhas é uma construção feita num embate de ideias e a escolha é sempre diante de alternativas. E essas escolhas, para uma estratégia de desenvolvimento, exigem que elas sejam feitas considerando o sentido do que nós queremos construir. E essa construção é feita num embate entre os sujeitos reais, não só os indivíduos, mas as organizações que são capazes de mobilizar interesses setoriais, interesses de grupos, interesses de classe. Eu creio que, se nós tivermos a responsabilidade, no sentido de incorporar como nossa tarefa, de fazer o debate público sobre essas escolhas, nós obrigaremos os empresários, e acho que essa é uma debilidade estrutural, nós temos um empresariado nacional politicamente mal articulado para o interesse nacional. É um empresariado nacional, e em parte o movimento sindical também sofre dessa debilidade, que pensa setorialmente, mas que não tem a formulação de um pensamento estratégico nacional. E uma das grandes tarefas do debate público é nós fazermos essa possibilidade. Eu vou dar um exemplo concreto que talvez ajude a materializar o que eu quero dizer. Em 2004, eu fui convidado, por ser diretor técnico do DIESE, a integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um conselho que o presidente Lula criou e que é composto por mais ou menos 100 pessoas, uns 60 grandes empresários nacionais, os presidentes das centrais sindicais, alguns pensadores, mas gente que está na linha de frente. E o presidente, nessa diversidade, disse: eu quero um grupo de pessoas que me ajude a pensar o Brasil. E, em 2004, o presidente demandou para esse grupo, dizendo: nós fizemos a primeira tarefa do meu governo, que foi mostrar que a gente ia governar, mas eu preciso fazer escolhas. E eu gostaria que esse conselho me dissesse, na visão deste conselho, dessa diversidade, empresários, trabalhadores, academia, quais são as escolhas estratégicas que o Brasil tem que fazer para ter uma trajetória de desenvolvimento, entendendo que desenvolvimento significa dar qualidade ao crescimento do ponto de vista de bem-estar e qualidade de vida. Bom, nós fizemos durante 1 ano e meio, nós começamos com quase 350 diretrizes estratégicas. Depois de 1 ano e meio, nós concluímos em 25 diretrizes estratégicas. Mas o grande ganho desse debate foi tanto que empresários quanto trabalhadores chegaram à conclusão, em um determinado momento, que a gente não conseguiria sair de 330, 350 diretrizes estratégicas, que eram a soma da pauta setorial que cada um levava para a conversa, sem que essa fantástica base de diretrizes passasse por um crivo que passou a ser: qual o interesse da nação, qual o interesse da sociedade brasileira. E só quando nós conseguimos, no debate das ideias, chegar à conclusão que este deveria ser o critério único para que nós fizéssemos as escolhas, nós fomos capazes de sair de 330 para escolher 25 diretrizes estratégicas.
E sabe qual foi a constatação nesse debate, assinado pelos empresários e pelos trabalhadores? Que o nosso principal problema é a desigualdade. O documento que nós entregamos ao presidente, que foi incorporado no PPP, no Plano Plurianual do Brasil, diz que o principal problema do Brasil é a desigualdade. E a escolha prioritária, feita por consenso, unanimidade no Conselho, era indicar ao presidente que a prioridade absoluta do Estado brasileiro era o investimento em educação. Para nós chegarmos a isso, o debate político levou a que aquele grupo saísse da sua demanda corporativa e fosse para um novo entendimento. Mas esse entendimento dessas pessoas é feito nesse embate, aonde o debate promove uma reflexão e se constrói coisas novas, como a possibilidade que aquele grupo deu a ele mesmo de dizer: eu tenho que ter um outro critério para dar um salto. Esse é o salto para a produção política do desenvolvimento. Sem esse salto, a produção do desenvolvimento não será a soma das nossas agendas setoriais. Pelo contrário. Então, a formulação desse pensamento exige um salto. E esse salto é dado no embate. Não o embate no sentido do confronto, mas o embate no sentido do esforço coletivo de se repensar as coisas e de se superar, muitas vezes, os constrangimentos que a nossa agenda corporativa carrega. Bom, então, esse eu acho que é a principal questão política. Do ponto de vista do desenvolvimento da indústria, especificamente, nós temos uma tarefa grande do ponto de vista tributário, por exemplo. Nós precisamos reorganizar nossa estrutura tributária para que ela desonere de forma estrutural todo o investimento. Não faz sentido o investimento ser tributado, e a nossa estrutura tributária, em parte, tributa investimento. Então, temos que mexer. Né? Mas olha a agenda como ela se processa no Congresso, olha como o processo de propostas vem do governo, temos graves problemas. A medida dos portos, debatida semana passada, vê a dramaticidade que é, vê a qualidade do debate público no Congresso sobre pré-sal. Eu tenho vergonha de ser brasileiro olhando a qualidade do debate do pré-sal no Congresso. E o que nós vamos fazer? Vamos deixar essa qualidade ficar desse jeito? Não é possível. Se é esta a qualidade do debate público, nós temos um problema com o nosso desenvolvimento. Nós temos que dar qualidade. Por quê? Porque é necessário que compreendamos a urgência do presente e saibamos colocar a qualidade no debate necessário para as escolhas que vão ser feitas. Portanto, a discussão da reforma tributária, estamos neste momento no Congresso discutindo a reorganização do ICMS, que nós sabemos todos a importância que ele tem para dar uma equalizada tributária na chamada guerra fiscal que o ICMS propiciou entre estados no Brasil. A dificuldade que é fazer essa agenda avançar. É impressionante. É impressionante. Então, eu acredito que o debate público ele é fundamental para que nós requalifiquemos o debate político e possamos fazer as escolhas. Creio que, no caso da nossa indústria, a nossa capacidade de concorrência significará necessariamente, reorganização tributária, 2, precisaremos ter investimentos públicos e privados em inovação, necessariamente, 3, formação geral, porque o salto geral que nós vamos dar exige da sociedade, e veja, no geral dizem que os trabalhadores são mal formados. Os trabalhadores são mal formados, os engenheiros são mal formados, os políticos são mal formados, nós temos um déficit estrutural na sociedade brasileira cognitivo, que nós precisamos recuperar. E aí é todo, não são só os trabalhadores são um pedaço, que no geral pega a pior, que pega a escola pobre para pobre, certo? Mas os ricos também têm escola de qualidade e também são mal formados. Basta vocês verem no curso de engenharia o abandono que tem, porque as pessoas vão para a engenharia e não conseguem passar por cálculo 1 e desistem. E tiveram formação de classe média ou superior, com muito dinheiro no bolso e são mal formados. Bom, então o nosso problema, e aí você vai ver no mundo que o problema não é só nosso, o problema da formação está em outro lugar. Então tem problemas. Mas nós temos, além
dessas duas dimensões, a dimensão da concorrência internacional. E isso é importante, se nós aceitarmos o que é uma crise numa economia capitalista, como a crise que nós temos agora, como resultado do mercado na sua superação, a saída da crise será um rebaixamento mundial da taxa de salários. Nós temos que compreender isso. Bom, se é isso que vai acontecer, e eu acredito que é isso que vai acontecer sim, nós temos que olhar para o Brasil e reduzir o custo do trabalho, sem reduzir salário. Nós temos que aumentar salário e reduzir o custo do trabalho. Essa é a equação que nós temos que resolver, se nós queremos competir. Porque se a nossa solução for, nós temos que rebaixar nossa taxa de salário, olhando para a China ou para o leste europeu, quebramos, a nossa estratégia acabou, né? Bom, então, esses são os debates que nós temos pela frente. Como que eu reduzo o custo do trabalho e aumento o salário? Tem que negociar, tem que achar caminho. Estado, empresários e trabalhadores têm que achar o caminho. Se nós temos uma mudança demográfica em curso, nós estamos diante da antessala da produtividade virtuosa e da transformação que ela pode ocorrer. É possível crescer a produtividade, aumentar a produção, gerar emprego e gerar renda. Então, nós temos que fazer. Eu acho que esse é o nosso caminho no curto prazo para melhorar a performance da indústria. Segundo, é bom que a gente entenda, no geral, a gente pensa a indústria na concepção fordista daquela planta que processa a máquina, né? Verdade, hoje, essa divisão entre a indústria, serviços, agricultura, ela quase mais atrapalha do que nos ajuda, né? Na verdade, o que foi apresentado aqui recentemente nada mais é do que uma industrialização da produção agrícola fantástica, que é isso que nós vamos ter que fazer, certo? Portanto, a relação entre indústria, serviço, indústria e agricultura passa por uma outra forma de articulação, aonde necessariamente a industrialização visa levar a produtividade, acabar com o trabalho penoso. Não acho que tenha nenhum interesse da sociedade brasileira preservar o corte da cana manual. Nós temos que acabar com esse tipo de trabalho, porque já temos tecnologia para isso. E esses trabalhadores têm que trabalhar numa atividade produtiva que incrementa valor e recebe um outro salário. É isso que nós temos. Esse é o acordo social que nós temos que fazer. Então, temos que fazer isso. Na construção civil, na construção pesada industrial, o que está acontecendo? Vai acontecer uma transformação pesada do ponto de vista tecnológico, e é bom que aconteça. Não precisamos continuar fazendo aquele trabalho penoso, porque já tem máquina que pode fazer. Bom, como é que você migra esses trabalhadores para uma nova condição de atividade aonde eles trabalham melhor, ganham mais e têm condições, como diz lá, ter a felicidade bruta mais bem distribuída? É isso que nós temos que criar. E tem a transição, e tem o processo, e tem que formar, e assim por diante. Bom, indústria e incentivo. O governo está de forma desesperada, eu diria muitas vezes atabalhoada, tentando articular propostas para poder fazer a indústria deslanchar. Não é simples. Se qualquer um de nós tivéssemos lá, talvez estaríamos sofrendo a mesma coisa, porque nós temos um Congresso difícil de ser tratado, dificuldade no governo, interlocução com o empresariado, com os trabalhadores difíceis, e precisa articular. E estamos com um problema. Estamos com um problema porque essas coisas não estão acontecendo, nem do jeito que o governo espera, nem do jeito que os trabalhadores esperam, nem do jeito que os empresários esperam. E temos que fazer. Como nós vamos fazer, não sei. Também não acho que é linear, o governo toma medida e resolve, porque as medidas muitas vezes podem criar insegurança, certo? A gente acha que mudar é bom, mas muita mudança muito rápido gera muitas vezes muito mais incerteza. Então, tem várias dimensões que precisam ser analisadas. Bom, mas de todo modo, eu acho que o governo está tentando fazer coisas, nós precisamos participar de forma mais ativa na formulação e no debate dessas medidas, porque elas precisam ser estruturantes, não podem ser medidas que somam só atitudes de curto prazo. Só um exemplo, o governo iniciou uma série de medidas desonerando folha de pagamento. É muito provável que nós precisemos entrar numa discussão estrutural de desoneração geral de folha de pagamento. Se essa medida tópica visa uma medida estrutural.
Como faz? Quem financia a Previdência? Como nós vamos sustentar a médio prazo um custo de trabalho menor e o financiamento do Estado na Previdência? Um debate que nós temos que fazer. Como que a sociedade irá financiar? Bom, para finalizar, as duas últimas questões. Desculpa, eu esqueci de comentar. Teve uma pergunta sobre o campo, eu já respondi em parte. Em parte, eu quero dizer que a chamada agricultura alternativa, ou todas as medidas que visam criar uma dinâmica nova, precisam sair da configuração de ser alternativa para serem a estruturante. Essa é a nossa tarefa. Nós temos que pensar como isso vai acontecer. Nós precisamos pensar que a agricultura familiar é uma agricultura estruturante da nossa produção econômica de feijão, por exemplo. E esses trabalhadores precisam ter produtividade, garantia, segurança para que essa produção aconteça, com tecnologia avançada, com processo de produção adequado. Ou nós acreditamos que a agricultura familiar deve ser uma agricultura eminentemente de subsistência. Não é disso que nós estamos falando. Essa agricultura familiar tem que participar no processo de produção dos milhões e milhões de toneladas que nós estamos falando, como uma agricultura forte, poderosa, capaz e ambientalmente comprometida. E socialmente capaz de distribuir renda e riqueza para quem trabalha no campo. Bom, essa é a tarefa. Não vejo como isso vai acontecer se a industrialização não chegar nessa produção. Não tem jeito, a produtividade é o incremento necessário para que esse grupo tenha também a sua capacidade de desenvolvimento econômico garantida. A questão da engenharia, para finalizar, a questão da engenharia é fundamental. Acho que todos os investimentos que vêm sendo feitos na área técnica, que no geral tem engenharia como substância, e na própria capacidade de formação de engenheiros é fundamental. As experiências mostram que o crescimento dos cursos de engenharia tem sido robustos, o investimento no ensino técnico tem crescido. Acho que nós temos uma coisa importante, que é a ampliação da oferta de educação técnica federal, as escolas técnicas federais, mais o sistema Paula Souza em São Paulo, e mais o sistema S via Senai, são responsáveis por que se tem de melhor de qualidade de ensino técnico no Brasil. Então, nós estamos expandindo o que nós temos de melhor. Bom, acho que nós estamos fazendo o investimento certo, mas ele demora para... Lembrem-se, nos anos 90, o Estado brasileiro proibiu a União de investir na ampliação da oferta de educação técnica profissional no Brasil. O Estado brasileiro estava proibido, por lei proposta pelo Executivo, para que se expandisse a oferta de educação técnica profissional no nível federal. Revertemos essa trajetória e hoje saímos de 157 escolas técnicas federais para quase 600 até final de 2014, distribuído em todo o território nacional. Faz muita diferença essa estrutura. Bom, finalizo com o comentário sobre a questão política da classe média e o sentido da história na formação da engenharia. Acho que essas coisas precisam ser desenvolvidas em simultâneo. O debate público visa dar outra qualidade. Entre as reformas que nós temos que fazer, pessoalmente, acredito que uma delas está associada à comunicação, né? Não é esse debate que a mídia tenta nos impor, que o problema aqui é de censura, isso é uma grande besteira. O que nós temos é um país com essa dimensão territorial e exclusividade para 2 ou 3 grupos econômicos vincularem suas ideias como as ideias gerais da sociedade. Se o CREA, junto com o sindicato, quiser criar uma televisão no Brasil e difundir as ideias de desenvolvimento, vocês não conseguirão. Isso está errado. Por que vocês não podem vincular o debate para disputar com a Rede Globo o que eles estão falando sobre o que é o que o trabalhador, o brasileiro, o engenheiro pensa? Vocês não podem fazer isso. A mudança devia garantir o debate e o uso desse recurso por quem quiser usar e debater, por exemplo. Então, a reforma da comunicação é necessária, sim, para usar e a sociedade ter acesso aos meios de comunicação é uma das formas de fazer. E, por fim, o sentido da história na formação da engenharia, o papel da história na formação da engenharia, considero que é fundamental, quem fez esse comentário, porque o papel da história é conferir sentido.
Não há projeto de desenvolvimento desvinculado da construção de sentido. O sentido é aquilo que nos dá o norte. O Soares falou, bom, para mim o desenvolvimento tem que gerar qualidade de vida para as pessoas. Ele começa a formular a noção de sentido. E a história tem que nos mostrar que a construção do sentido não é natural. A construção do sentido é uma construção dura, difícil, de disputa política, que sociedades fazem em contextos concretos específicos, quando têm lideranças capazes de mobilizar essa sociedade e de colocá-las em trajetórias consistentes com aquilo que é o interesse geral. O interesse geral é uma construção social histórica, concreta, determinada. Neste momento, o mundo carece de lideranças que construam um sentido para o desenvolvimento do planeta. Nós precisamos dessas lideranças. O Brasil, seus atores, seus governos, são responsáveis pela oportunidade que nós temos como país de mostrar a nossa capacidade de liderança. Mas, para isso, precisamos nós mostrarmos que temos um país, temos uma sociedade, temos instituições capazes de dar um sentido. E esse sentido a gente constrói todo dia. Na sala de aula, uma parte desse sentido é dado pela compreensão histórica que lideranças, sujeitos coletivos, fazem em cada contexto histórico. E as escolhas que nós fazemos nos nossos congressos, nos nossos encontros, a política que nós implementamos, é responsável ou não por ajudar a construir esse sentido. Sentido esse que tem que estar presente na sala de aula, no local de trabalho, na gestão do governo, na decisão do legislativo. Sentido esse que precisa ser compartilhado pela sociedade, se ela quer tomar às suas mãos o sentido da sua construção e do seu futuro. Portanto, quando eu comecei minha fala dizendo que ia tentar me apoiar na história, é porque eu acho que a história é a parte da ciência que recupera para nós a possibilidade de articular o sentido, e talvez o sentido de nos transformarmos cada vez mais em homens e mulheres comprometidos com o futuro e com a qualidade de vida como um bem que nós não estamos dispostos a abrir mão. Obrigado. Agradecemos a intervenção do diretor do DIESE e já passamos para as próximas perguntas para a OCEPAR, através do seu representante no evento, nosso conselheiro Robson. Primeira pergunta do Paulo, geógrafo da Unicentro. Citou-se que há grandes gargalos, como é o caso do transporte, que tem muita fragilidade. O que a iniciativa privada tem de concreto para articular-se ao Estado, em seus diferentes níveis, para contribuir para solucionar a questão? A segunda pergunta, agradecemos ao nosso palestrante, que acho que tem compromissos agora. Eu pediria, André, que acompanhasse o nosso palestrante, por favor, André. Obrigado, agradecemos a presença ao nosso diretor do DIESE. Obrigado. Continuando aqui, que este fato não foi citado em sua palestra. Pergunta da conselheira Filomena. Pelos dados, a OCEPAR agrega valor para os commodities com a exportação, inclusive de, entre aspas, água e solo brasileiro, além da real emissão dos $240 para multinacionais, sobrando o prejuízo ambiental. Você acha correto ser feito desta forma para o desenvolvimento econômico de outras nações? O que a OCEPAR pode fazer para agregar valor ao desenvolvimento sustentável para o Brasil?
e para a agricultura familiar? Pergunta do engenheiro agrônomo Oswaldo Dagnoni, nosso vice-presidente. Além das dificuldades de rodovias, portos e estradas, qual o impacto do pedágio nos custos na produção de soja e milho? Vamos por parte aqui, então. O primeiro é do Samir Jorge, né? O valor que nós profissionais têm nesse processo aí de produção agropecuária, agrícola, cooperativismo, eu diria que é total. Hoje, se nós pegarmos aí as principais cooperativas, no caso do Paraná, que a gente conhece bastante bem, todos, ou 90% deles são engenheiros agrônomos, têm formação na área da engenharia, além de todas as outras engenharias que trabalham no processo de agregação de valor. Você tem uma ideia, eu não tive oportunidade, porque o tempo era escasso, nós estamos investindo em torno de R$1 bilhão, R$1,2 bilhão por ano, em novas agroindústrias, armazenagem, isso é trabalho de engenheiros, né? Engenheiros mecânicos, engenheiros civis e todas as engenharias aí, né? Então, esse trabalho, os engenheiros que fazem os projetos, são eles que executam as obras, são os engenheiros que estão lá no campo fazendo o receituário agronômico, fazendo o planejamento da propriedade dos produtores. Então, o engenheiro tem um papel fundamental aí nesse processo, não tenha dúvida disso. Nós temos hoje 1.800 profissionais que trabalham no sistema cooperativista, né? Temos lá mais de 600, 700 da extensão rural oficial, temos a Embrapa Soja em Londrina, temos a Embrapa Floresta em Colombo, o IAPAR em todas as unidades, né? Então, o trabalho dos profissionais aí no setor do agro é total. Sem eles, sem nós aí, né? Nós profissionais jamais teríamos alcançado essa excelência, porque não é por acaso, porque temos solo e água que somos bons, né? É porque temos engenharia no processo. Solo e água, a África tem bastante, Estados Unidos, todos os países têm, né? Então, processo de inovação tecnológica, como o nosso colega Clemente falou. Aí já vai um pouco nessa linha do transporte, o Paulo da Unicentro, né? Nós temos um fórum hoje, Fórum Futuro 10, que reúne, eu comentei rapidamente, várias entidades, o CREA participa também ativamente, para discutir os problemas de infraestrutura que temos. Hoje esse é o principal gargalo, vamos dizer, não só do setor agrícola, mas da economia brasileira, né? A política que o governo faz é de desonerar a folha de pagamentos, tirar PIS e COFINS de um setor, vamos fazer uma política para cana-de-açúcar, política para setor de carnes, outra para o setor aeroviário e tal. Não, tem que ter uma política horizontal que beneficie todos os setores, isso é fundamental. E a infraestrutura entra nesse bojo, sem sombra de dúvidas. Política de sanidade da agricultura, da pecuária, né? Nós tivemos, há 2005, 2006, um problema seríssimo, que a gente viveu aqui da aftosa, né? Uma doença de terceiro mundo, né? Que fez com que perdêssemos exportações aí, não só de carnes, mas de todos os produtos, né? Porque, o Brasil, se não consegue controlar a aftosa, imagine como devem ser os sistemas de controle, né? E, na verdade, a gente foi ver, né, efetivamente, participando daquela comissão de julgamento dos animais e foi um trabalho atabalhoado que ocorreu aí, que efetivamente não, pelo que a gente viu lá, no final não tinha essa doença, mas pela precipitação em anunciar, acabou gerando enormes prejuízos. E aí, no Fórum Futuro 10, a gente discute, nós temos conversado com o DENIT, a Infraero, com o governo, parte de ferrovias, a NTT, a 595, nós estávamos dia e noite acompanhando, discutindo em Brasília, a aprovação que foi, vocês acompanharam semana passada, porque nós temos interesse total no estado do Paraná. No caso, as cooperativas aí que foi citado, elas não saem daqui, né? Se for uma multinacional, ela está aqui, mas ela pode gerar os resultados e levar para outras bases dela, né? Não, o cooperativismo está aqui no Paraná, agora expandiu um pouco o Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraguai também, temos várias unidades aqui de cooperativas nossas. Então, nós temos total interesse em discutir a parte de transporte e estamos discutindo com projetos, levando ao governo essa questão da ferrovia Maracaju-Paranaguá, que se discute, mas o projeto efetivo não existe ainda, mas está agora colocado no PPP lá, então a gente acredita que vai ter início, né? É um processo longo que infraestrutura não é de um ano para o outro, né? Não é como a safra, né? Então, nós estamos trabalhando nisso. A outra questão da Filomena de agregar valor, eu tenho certeza que as cooperativas, os produtores, nós profissionais estamos agregando valor aos produtos. Nós temos aí, se tem uma ideia, 75% dos produtores que estão filiados à cooperativa são familiares, têm menos de 50 hectares.
eles se tornaram grandes, as cooperativas, são grandes empresas, estão fora do contexto da agricultura familiar, de forma alguma. Nós temos feito um papel que o Clemente comentou, de organizar e de levar pesquisa, levar inovação, porque se o produtor ficar lá de subsistência, não tem solução, infelizmente, né? Nós temos que levar para que ele participe deste mercado. Através da cooperativa a gente consegue isso, agregar as produções, né? Um exemplo que eu mostrei, uma foto aqui da Copacol, né? Ela tem 5.000 cooperados, 95% deles têm menos de 50 hectares. Só que ela exporta frango para 60 países, vende aqui no Brasil para todo, não é só a exportação, né? A maior parte da venda das cooperativas é para o mercado interno, e através desse trabalho de juntar as produções, ela tem uma indústria de aves, abate 300 mil frangos, tem 6.500 funcionários, uma cidade de 18 mil habitantes, Cafelândia aqui, né? E vai ver o IDH de Cafelândia, é um dos mais altos do Paraná, até batendo a Araucária, que é uma da Petrobras, mas você sabe que não é distribuído igualmente entre a sociedade, o PIB per capita de Araucária é o mais alto, mas São José dos Pinhais, mas vai ver, está na mão de 3, 4, né? Aqui não, pequenas cidades onde tem cooperativas, onde tem organizações, essa riqueza não tenha dúvidas que está bem alinhada para distribuir renda. E isso o governo brasileiro tem visitado as cooperativas, né, para ver o modelo. Então a gente tem agregado valor, sim, e podemos até conversar mais a respeito disso. A agricultura tem feito esse trabalho. A questão que o Danione levanta é do impacto do pedágio, né, no transporte da safra. A gente tem estudos, feito trabalhos aí. Você tem uma ideia, levar a carga de milho aqui de Santa Terezinha, Foz do Iguaçu, a Paranaguá, são 10 praças de pedágio. Você pegar uma carreta normal, 450 sacas vai ali dentro. Você deixa 25 sacas só para pagar o pedágio, nos preços atuais do milho. Só para pagar o pedágio, não é frete. Daí tem mais o frete em cima, então você vê que, e aí, não, mas então você repassa para o consumidor, de forma alguma, o preço é formado, eu mostrei lá bem, formado em Chicago, chega a Chicago, vem em Paranaguá, desconta o prêmio, né, prêmio o que é? O Porto de Paranaguá está tudo travado, tem que esperar 10 dias, 20 dias, 60 dias navios, desconta lá, demurge, né, desconta aí, vem o preço FOB Paranaguá, então vamos ver agora quanto que é o frete Paranaguá-Cascavel, Foz, vamos dizer R$100 por tonelada, desconta isso. Quanto que é a margem para beneficiar, limpar esse produto, deixar em padrão? Também desconta. E aí chega o preço ao produtor. Então, esse realmente é um impacto muito forte que nós temos no pedágio. No custo de produção chega a 5%. Eu acho que os produtores, a sociedade não hoje já passou essa discussão, né? Não é contra pagar pedágio. O que é contra é pagar esse absurdo do pedágio pelas rodovias que nós temos hoje aqui, sabe? Se tivesse um preço mais razoável, o pessoal não ia ser opor, mas o problema é o custo que impacta muito na nossa dia a dia, né? Nos nossos produtos, o produtor brasileiro paranaense deixa de receber R$4 a R$5 por saca de milho por causa do pedágio, por causa desse modal de transporte rodoviário que é inadequado para transportar a safra. Tem que ser ferrovias e lá para cima hidrovias. Então, de forma geral, presidente, essas considerações sobre as questões. Obrigado, agradecemos. Antes das perguntas que nós temos aqui para o nosso assessor, o Soares, eu deixo em aberto ainda, durante a fala do Soares, a possibilidade de novas perguntas, e aí, no encerramento da fala do Soares, a gente encerra as perguntas para daí as considerações finais do Soares e do Robson. Para o Soares, nós temos a pergunta do Paulo, geógrafo do Unicentro. Foi citado que os dados do trabalho dizem respeito aos 399 municípios. Pensa-se em levar isto ao futuro Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, SNDU, que deverá envolver os 399 municípios do Paraná, bem como a SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e o Ministério das Cidades? E a pergunta da conselheira Filomena: o que será feito pelo projeto Paraná do Futuro para meio ambiente, que é uma parte da tríade do desenvolvimento sustentável do CREA Paraná, econômico, ambiental e social? Aí nós recebemos novas perguntas até o final da fala do Soares, e daí nós encerramos as perguntas. Então, posso esticar minha fala até dar oportunidade para as perguntas? 10 minutos, no máximo, Soares.
presidente é inflexível, mas já estou acostumado, ou pelo menos estou acostumando. Antes de responder as perguntas especificamente, eu queria comentar que eu tive que sair e tal, perdi, mas dois assuntos que transitaram nas perguntas feitas ao Clemente e ao Robson. E por falar no Clemente, ele saiu muito às pressas, mas ele não deu uma explicação que eu preciso dar. Ele estava previsto para continuar conosco até o fim desse debate e estava com voo marcado para as 16 horas, tal, dava com tempo. Entretanto, ele já nos últimos dias quase não pôde vir, porque recebeu a informação de que o ministro do Trabalho estaria hoje fazendo uma visita ao DIESE em São Paulo e ele teria que estar lá às 14 horas. Aquela história, né? O homem impõe, Deus dispõe, né? Então, por isso esse apressado, que eu quero justificar, porque não é um problema que a gente tivesse planejado. E acontece. Os dois comentários que eu quero fazer é a questão, por exemplo, dos agricultores familiares, para quem eu tenho enorme admiração. E tem uns dados aqui que eu vou colocar para vocês, provavelmente é de conhecimento geral, que em termos de Brasil, cerca de 30% da agricultura é produzida pelos agricultores familiares, né? Do valor produzido em relação ao total da produção agropecuária, cerca de 40%. Os estabelecimentos rurais no país são cerca de 80% de agricultura familiar. E a população ocupada é 70%, os empregos também, na produção de mandioca, feijão, leite, milho, suínos, aves, etc., é também significativo. Portanto, é um cuidado que todos nós temos que ter, os governos, as instituições, com essa formidável quantidade de pessoas que tem pelo Brasil todo, e no Paraná deve ter indicadores similares. A segunda coisa que eu quero destacar, foi destacada pelo Clemente, foi destacada aqui pelo Robson, é de que nós temos que investir bastante em agregação de valor, em vez de estar colocando só produto in natura para exportação. Isso é uma política muito caolha, muito tacanha. Isso é uma opinião minha, que nós estamos trabalhando para que a gente possa ter elementos que justifiquem alguma mudança de política nesse rumo. Sobre o assunto específico, aqui na ordem que foi colocada, do Paulo, entendi de que se a gente está pensando, né, em levar essa discussão para o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, nós estamos pensando em levar essa discussão para onde quer que seja, onde quer que ela possa ser ou demandada ou então que a gente tenha um interesse em mostrá-la. Comecei aqui dizendo que o meu interesse aqui é mostrar a vocês, hoje, uma breve palha, uma coisa muito sumária, muito sucinta, que deve ter ficado bastante inconsistente, na fala principalmente, mas ela tem consistência de metodologia. E essa metodologia vai estar disponível para quem quer que seja. Vou colocar o pé na estrada e mostrar isso. Então, estejam à vontade para me chamar, me convidar, porque eu não entro na casa alheia assim, sem ser convidado, para fazer esse debate profundo. Nós vamos fazer seminários, nós vamos fazer workshops, vamos fazer debates, aqueles que forem necessários de agora até pelo menos o fim do ano, de modo que temos um tempo para fazer isso e mostrar com mais detalhe, o que evidentemente numa oportunidade como esta não é possível. Hoje é só um anúncio. Eu espero que vocês acreditem no que eu estou dizendo. Já tem documentos sobre isso, só que eu disse que eles estão em mutação e eu não quero mostrar uma coisa que amanhã ou logo à tarde já mudou. Então, essa explicação.
Sobre aqui a questão específica, então, estamos dispostos em condições hoje de levar essa questão para onde for necessário. É só uma questão de organizar e o presidente determinar o rumo e o que se deve fazer, né? Não apenas no Paraná, mas fora dele, se for o caso. Sobre a questão da Filomena, a base da minha argumentação, que também é tripolar, responde, de certa forma, o que você colocou, porque o sustentável ele está na base de tudo. Eu tenho a opinião de que esse é um tema universal. Ele não é de uma engenharia, ou de duas, ou de três, é um tema universal, não é só brasileiro, é mundial. E aqui, por sermos um Estado rico na questão ambiental, vamos supor assim, temos que ter enorme cuidado. A pergunta que eu faço, vou tentar responder, que hoje ainda não tenho a resposta, isso está sendo feito? Vamos ter que investigar esse assunto. Mas é fundamental que a questão ambiental está contida. E o socioeconômico também. Esse debate que hoje fez-se aqui, né, a fala do Clemente, foi muito centrada na questão socioeconômica. Eu fico feliz com isso porque abre esse debate, porque às vezes parece uma coisa que tem que esconder embaixo do tapete, eu não posso falar em questão social, né, etc. Mas o socioeconômico, e nós temos números indicativos fortes aqui nesse estudo, que justificam que já existe preocupação com isso, e aí nós vamos investigar se essa preocupação é suficiente, está pouca, ou precisa melhorar. Para dar aqui um exemplo de dados, eu conversava aqui rapidamente com o Robson, a questão do trabalho e renda, né, que o Clemente falou, nós temos dados aqui de que as coisas estão melhorando. O número de empregos, o número de empregos qualificados, massa salarial crescente, em vários setores, muitos setores, com crescimento num período de 10 anos de mais de 200%. Então, esses dados hoje eles estão disponíveis, nós estamos tratando, analisando, eles só não estão publicados, mas serão publicados, estarão públicos em breve tempo. Qual é a diferença que eu coloco entre publicado e público? O dado pode ser público, mas se ele não estiver publicado, ele não está disponível. Os dados do IPARD são públicos, são publicados, então ele é de uso público, qualquer pessoa pode acessar e fazer o tratamento. O que nós estamos fazendo de novidade é dando um tratamento um pouco diferente do que normalmente é feito, que é tratar não apenas setorialmente, é tentar tratar setorialmente, mas de forma integrada, para ver como é que os setores se uniformizam, né? Eu vou estar mostrando aqui para o presidente, vou socializar com vocês alguns dados aqui do nosso pequeno mundo, para não dizer que eu não falei de flores. Só um instantinho. Como é que nós estamos aqui em termos dos profissionais? Tem um fenômeno aqui que é interessante destacar. Nós temos aqui, eu vejo os números, mas a ideia é a seguinte: nós temos tido, nos últimos tempos, eu tenho dados aqui dos profissionais registrados no CREA. Esses dados são da semana passada, portanto, eles são atualizados. Nossa fonte de dados lá na DTI, né, deixa eu elogiar aqui o nosso pessoal, eles são atualizados. Se eu precisasse de agora, eu teria. Então, eu tenho dados aqui de 2010, 2013.
esses dados, em termos de categorias, têm se ampliado, em duas pelo menos. Na questão civil, que é natural, e crescimento de registro de engenheiros civis, e no setor metal mecânico. Outra coisa que chama a atenção é de que tem os profissionais com visto proporcionalmente maior do que os profissionais registrados. Significa dizer que nós estamos recebendo aqui pessoas formadas em outros estados que estão vindo para cá trabalhar. Isso é um indicador de crescimento e desenvolvimento, Robson? Eu não sei, precisamos ver, mas é um indicador. Então, esses números, só para dar exemplos assim muito singelos, indicam de que a gente pode analisar com mais concretude as informações e ter opiniões mais fortalecidas para que a gente possa produzir prospectivas para frente. E aí, a gente, ao mesmo tempo em que examina os desafios, como foi a palestra do Clemente, mas também pode ver as oportunidades. E a gente está aqui para subsidiar esse tipo de estudo. Estamos disponíveis a partir de segunda-feira próxima para ir aonde o povo quiser que se vá. É só me chamar. Eu sou um soldado. Então, e vamos terminar esse trabalho de forma consistente, profunda, abrangente, que vai estar à disposição dos profissionais, das entidades, das empresas, das instituições de organização nossa e da sociedade paranaense no ano que vem, para que ela escolha, seja um instrumento, né? Eu não estou dizendo que seja o mais importante, o mais brilhante, o mais fantástico, mas um instrumento que qualifique a escolha eleitoral dos nossos dirigentes nacionais e estaduais que vão se postar no ano que vem. Uma singela e despretensiosa contribuição do sistema CREA para esse debate, para dar mais consistência, para dar mais segurança, números, dados, situações, fatos, que podem ajudar as pessoas a fazer as suas escolhas. De modo que eu me sinto satisfeito, agradeço a oportunidade e quero pedir escusas de ordem pessoal por algumas ou muitas incompetências. Obrigado. Agradecemos ao engenheiro Soares pelas suas considerações sobre as perguntas. Como não recebi nenhuma nova pergunta, considero esse ciclo de perguntas concluídas e nós vamos dar aqui 2 minutos para o Robson inicialmente, na sequência para o Soares, no máximo 2 minutos para as considerações finais. Robson. Então, rapidamente, o que eu tenho a falar aqui, agradecer, né, ao CREA, ao presidente Joel aí pelo convite, né, acho que é a oportunidade para a gente trocar informações aí, agradecer aos colegas de todas as câmaras especializadas. É o meu 4º ano como conselheiro, aprendi muito nesse período lá dentro do CREA, né, tem uma grande escola, né, de repente dentro das faculdades a gente não tem essa oportunidade e na vida profissional também. E agradecer especialmente os colegas da Câmara da Agronomia, lá com bastante experiência, a gente trocou bastante informações nesse tempo e um crescimento muito grande. Agradecer a minha associação de engenheiros agrônomos lá de Curitiba, a Federação dos Engenheiros Agrônomos. Até ontem no jantar ele estava comentando que é uma discussão que tem dentro do sistema, né? Como tem nas cooperativas também. O CREA, de certa forma, está rico e as associações estão pobres. As cooperativas estão ricas, os produtores estão pobres. E aí, acho que essa é a questão que o Joel tem colocado, nosso presidente, de transparência, né? Mostrar que não é assim. A gente mostrar como é que funciona a gestão do CREA, como é que é, e tentar, na medida do possível, sim, fortalecer cada vez mais as entidades, porque aí nós vamos ter um peso muito maior na discussão.
E salientar que confiar em nós mesmos. Nós temos muito poder em nossas mãos, né? Nas nossas entidades, nas nossas de representação. Eu sei por nossa discussão lá interna, a lei de sementes, lá até o colega Cabrini nos ajudou bastante lá em Brasília. Tem os biólogos que querem entrar nessa lei de zootecnista, quer tirar isso dos engenheiros agrônomos, dos médicos veterinários. E na discussão em Brasília, no Congresso, se nós levássemos nossa posição, nós temos conseguido grandes ganhos. E isso tem a ver também com a nossa discussão do Congresso aqui, presidente, que é uma discussão bem importante, mas muito cuidadosa, né? Porque mexer com legislação em Brasília não é fácil, não. Tem que estar par e passo acompanhando, porque senão, às vezes, a gente tem a proposta aqui e lá sai totalmente diferente. Sempre nos 47 do segundo tempo que sai o resultado, como tudo lá, né? E, então, eu prometo também, Joel, numa próxima, vamos levar o nosso presidente lá da OCEPAR, lá no CREA, lá na plenária, para ele falar com mais propriedade do trabalho aí que é feito aí no setor cooperativista, no agronegócio. E trabalhar sempre com gestão e inovação, né? Essa é a nossa questão, porque a faculdade, às vezes, sai com formação muito técnica e o mercado pede outra coisa. O mercado pede que você tenha gestão, tenha inovação. E isso, claro, não é culpa das universidades, é o modelo que nós temos, e tentar trabalhar com gestão. Então, de forma geral, é isso. Eu agradeço aí, em nome da OCEPAR, o convite, e estou à disposição aí durante o Congresso também para trocar outras informações com os colegas. Muito obrigado. Passamos ao Soares para as considerações finais. Ele já está até com o seu chapéu, então vai ser bem rápido. O presidente falou 2 minutos, eu vou usar 44 segundos e 2/3. Para dizer 3 coisinhas. A primeira é uma conversa que fiz aqui com o Robson, que eu tenho uma enorme saudade do irmão dele, né, o Valdir, né, prematuramente desaparecido. Uma pessoa excelente, não é porque morreu que a gente ganhava, mas tinha uma relação forte com ele, de amizade, inclusive, de trabalho, de fazer um trabalho social muito bem feito naquela região. Ele foi diretor nosso do SENGE por algum tempo, na minha época, e ele faleceu num desastre prematuramente. Que diga ao seu pai, à sua mãe, de que ele nos faz falta. Também que nem a família. A segunda coisa é dizer que consideramos esse momento aqui um primeiro passo, e vocês sabem da lei da física, que para andar você tem que mover um pé e não deixar escorregar o de trás. Numa superfície extremamente lisa, absolutamente lisa, você simplesmente não anda. Então, é um passo, apenas um primeiro passo, até por conta daquele poema do Tiago de Mello, nós estamos num caminho, estamos indo junto e vamos daqui para frente sem deixar escorregar de trás. O que significa escorregar de trás? Sairmos daqui achando que está muito bom e que está beleza e nada fazemos para frente. Voltamos daqui a 3 anos para começar tudo de novo. Isso não deve ocorrer. Isso vale para a nossa discussão do Congresso de hoje, dos debates que faremos, etc. Por último, já que o presidente falou do chapéu, eu quero dizer, já falei para algumas pessoas, que ele tem uma simbologia, vocês devem ter notado que eu ando por aí. Ele tem uma simbologia, né? Se ele estiver aqui, assim, eu estou atento. Vocês viram que ele estava fora da cabeça, então eu estava totalmente atento. Se ele estiver aqui, isso aqui está meio chato, sabe? Não está legal. Agora, se ele estiver aqui, já era, já foi. Obrigado, Soares. Antes de nós conduzirmos para o encerramento dessa mesa redonda da parte da manhã, nós temos um pedido do SENGE, do Sindicato dos Engenheiros, para uma manifestação. Ulisses, por favor, puder o microfone para o Ulisses, presidente do Sindicato dos Engenheiros. Obrigado, presidente Joel. Muito rápido, só um informe. Uma pena que nós não tenhamos aqui, neste momento, nem metade dos delegados eleitos, mas parabéns dos delegados, não, dos participantes do Congresso inscritos, mas parabéns a todos que se mantiveram aqui até o final da manhã, que eu acho que é essa atitude que a gente precisa mesmo. A gente veio aqui para discutir, a gente quer... É importante se informar também, saber as diversas visões,
que nós tivemos muito bem aqui colocadas pelo Clemente, pelo Soares, pelo Robson. Mas o informe é o seguinte: nós do CENG fizemos, meio a toque de caixa, aqui um material que já foi distribuído na mão de muitas pessoas, mas quem não tiver pego, está nas mesas ali fora também. É um material curtinho, é a respeito de um trabalho que nós estamos fazendo, um convênio em conjunto com o CREA, com a Universidade Positivo, para levantar tudo que concerne a legislação da engenharia. Não só as leis que já existem, estão vigentes, mas também projetos de lei em tramitação, tanto na esfera federal quanto em esferas estaduais, e tentar também ver uma visão de futuro, e o trabalho também inclui uma análise sobre o principal projeto que relaciona em relação à engenharia no país, que é de obras de engenharia, que é o PAC. Então, está aqui esse material. A gente gostaria de trazer como subsídio para as discussões que vão ser feitas aqui no nosso congresso. Convido vocês a lerem, para ter uma ideia, porque traz aqui muita coisa para balizar o que nós temos aí, diversas discussões para fazer, muitas propostas que já estão colocadas nas regionais aí, têm relação com o que está aqui. É isso, obrigado. Obrigado, Ulisses. Antes de nós devolvermos a palavra ao nosso mestre de cerimônias, eu gostaria de agradecer a participação da OCEPAR nesta mesa redonda, na pessoa do nosso conselheiro Robson. Peço que transmita isso ao presidente da OCEPAR. Gostaria também de agradecer a participação do CREA, na pessoa do nosso assessor de projetos estratégicos, o engenheiro Soares, e também agradecer a participação do DIESE, na pessoa do Clemente, que teve que se ausentar já pelas condições de voo já citadas anteriormente. E agradecer a participação de todos que estão aqui presentes nesta parte da manhã do nosso 8º Congresso Estadual de Profissionais, e também a todos os internautas que estão nos acompanhando pela internet, podendo participar também das discussões do nosso Congresso e da revisão do nosso marco regulatório. Encerramos aqui esta parte da manhã e eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias para algumas considerações que precisam ser feitas antes do encerramento. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Uma salva de palmas a esta mesa, a contribuição para este evento. Nós teremos agora um esclarecimento sobre a eleição, senhor presidente, dos delegados. Então, para tanto, queria convidar o coordenador da Comissão Organizadora Regional do 8º CEP, engenheiro civil André Luiz Gonçalves, para estas considerações. Por favor, André. Bom, senhores e senhoras, congressistas, com a alteração e aprovação do regimento interno do 8º Congresso, através dos esclarecimentos da Comissão Organizadora Nacional, trouxemos em tela aqui como ficaria o cenário para os inspetores que desejam se candidatar a delegado com as inscrições até amanhã às 11 horas. Quem é inspetor hoje fica caracterizado que exerceu o mandato em 2013. Assim, só poderá se candidatar a delegado com mandato, mesmo o mandato encerrando-se em 30 de junho. Ele poderá participar do CNP em setembro entre os delegados com mandato. Numa segunda situação, que foi uma pergunta também feita por um dos congressistas: quem não é inspetor hoje, mas está candidato para as eleições que ocorrerão nos próximos dias, a mandato de inspetor que se iniciará a partir de 1º de julho de 2013. Ele poderá se candidatar somente a delegado sem mandato. Porém, se eleito inspetor, deverá optar em assumir a função de inspetor a partir de 1º de julho de 2013 ou participar como delegado no CNP sem mandato. Ok? Estas instruções estarão na Secretaria-Geral e gostaria que todos que quiserem se candidatar o façam já devidamente, conforme prescreve o nosso regimento aprovado por este pleno. Obrigado. Muito obrigado, André. Muito obrigado aos membros mais uma vez da mesa. E só lembrando que nós temos os grupos de trabalho à tarde. Quem ainda não fez a inscrição, temos em aberto ainda os grupos 7, 8 e 9. Por favor, procurarem a Secretaria do evento para as devidas inscrições. Bom almoço a todos. 1h30, pontualmente, iniciaremos os trabalhos à tarde. Obrigado. Bom almoço.